E aí pessoal, beleza? É, Novamente aqui estou fazendo mais um vídeo sobre assunto político e tudo mais. Para quem não me conhece, eu me chamo Luan. Eu também tenho um canal no YouTube, caso você prefira assistir por lá, que se chama G416. E, bem, geralmente eu faço os vídeos, como já disse, sobre política, algum assunto que mereça realmente destaque, algum comentário, né? Faço isso mais com meu grupo de amigos aqui no Face. Mas se você não faz parte dele, tá vendo esse vídeo, eu agradeço muito se puder ir lá no canal curtir esse vídeo, compartilhar, dar uma força. Eu agradeço muito. Sem mais demoras, porque o vídeo talvez se torne até um pouquinho longo, eu vou falar sobre o programa daquele incrível humorista, sabe? O Gregório do Duvier. Eu acho que é assim o nome que se pronuncia o nome dele, né? Ele tem um programazinho lá, acho que é Greg News na HBO. Não sei nem por que ele ainda tem esse programa. Mas enfim, ele tirou essa semana para falar do Bolsonaro. E eu acredito que você não precisa ser um gênio para já perceber que vinha muita merda por aí. Então, assim, eu não vou falar sobre o programa, sobre todo o programa dele, né? Porque ele fala muita coisa, ele enrola demais, ele tenta meio que se justificar, né? Naquela baladazinha que induz a pessoa ao erro. Mas assim, o que eu vou fazer é simples. Eu vou separar alguns pontos que ele falou, que claramente eram mentiras, vou aqui demonstrar a verdade. E no demais, se você quiser ver o resto da entrevista dele e tal, tá lá no YouTube e você acompanha e beleza, faz sua crítica pessoal, né? Então, vamos lá. O vídeo, descaradamente, tem a intenção de é, negativar o candidato Jair Bolsonaro. Ele começa citando sempre aquele mantrazinho da esquerda que parece que até quando o assunto não é referente a isso, mas sempre o esquerdista tem que falar sobre o golpe que a Dilma sofreu. Não precisa ser nenhum gênio. Ele fala que o golpe levou o Temer à presidência e as desgraças que estão acontecendo, como se a desgraça começou depois que o Temer assumiu. Não? Antes estava uma maravilha. E ele fala que foi o golpe que levou, né, o Temer à presidência. E não, Greg, não foi o golpe, tá bom? Quem levou o Temer à presidência foi a Dilma quando chamou ele para ser vice. Se ela sabia que ele era corrupto e mesmo assim quis ele de perto lá com ele, ou se ela não sabia por responsabilidade, mesmo assim chamou, eram as consequências dessa aliança, né? Alianças, todos nós sabemos que políticos fazem a todo momento. Não estou condenando quem faz aliança. Muitas vezes se faz quase obrigado. Mas quando você faz uma aliança, você assume um risco. O risco que ela teve foi esse daí, de ser uma péssima presidente e, infelizmente, deixar também um vice não tão bom. Então, para com essa ladainha que já está enchendo o saco. Continuando agora, ele se volta pro Bolsonaro. Primeiramente, ele fala que se você vai votar no Bolsonaro por ele ser honesto, você está cometendo um erro. A alegação dele não se baseia em nenhum processo contra o Bolsonaro por corrupção, pois não existem, né? Mas ele tenta mesmo assim usar o fato que Bolsonaro pertencia a um partido que é podre, como o PP, um partido ridículo, realmente corrupto, até a telha, talvez mais que o PT, e fala que o Bolsonaro, embora que ele não tenha nenhum processo, não responda nada, apesar que ele participou desse partido acho que por quase 20 anos, se eu não me engano, não, ou foi 11 anos, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Enfim, como ele participou desse partido, por que é que ele não falou nada, já que ele não sabia de nada? Primeiramente, quando ele usa essa ideia, ele está ignorando o fato que se você faz parte de determinado grupo e você é o único a não se corromper, já mostra um ponto muito positivo a sua pessoa, né? A sua convicção. Ele tenta tornar isso negativo pelo fato que Bolsonaro não denunciou. O interessante, porém, é que até onde eu sei denúncia, uma denúncia formal, não estou falando de espalhar boato é coisa de moleque. Qualquer pessoazinha com acesso à internet espalha um boato facilmente. Eu estou falando de uma denúncia formal. Algo em que você vai se posicionar contra uma pessoa, denunciá-la com provas e pode levar essa pessoa a pagar. Ou se você não tiver provas, muitas vezes você é que vai se fuder. Né? Desculpa a palavra, mas é a realidade. Então, muito interessante é que me responde, Bolsonaro, será que ele pegou, não sabia de nada, ou fez vista grossa, ou é porque ele não tinha provas materiais? Se você não participa lá do esquema, dentro do esquema,
né, que tem intimidade com as pessoas que participam, você não pode realmente provar nada. Você pode, no máximo, acusar. E acusar sem provas, meu amigo, é coisa que esquerdista faz. Não é muito um cara de direita. Tá bom, Greginho? Outro ponto interessante é quando o Greg critica a posição do Bolsonaro por não ter movido uma denúncia contra as pessoas do próprio partido, é o fato que, em seguida, o Greg cita o caso de Bolsonaro e JBS Friboi. Eu sempre respiro fundo quando começo nesse caso, porque já foi tantas vezes desmentido, o pessoal ainda continua insistindo, né, com aquela intenção de que uma narrativa vire verdade. Mas, enfim, Bolsonaro e Friboi acusam que Bolsonaro recebeu 200 mil na conta dele, como Ciro Gomes disse, foi na conta do Bolsonaro, ele recebeu 200 mil para a campanha da JBS Friboi, depois devolveu ao partido, e o partido devolveu ele através de cota parlamentar, né, do dinheiro mesmo liberado pelo sistema eleitoral, e que isso foi uma lavagem. Primeiramente, meus coleguinhas que não gostam do Bolsonaro, lavagens de dinheiro só é possível quando você pode até talvez rastrear a fonte, mas depois esse dinheiro se perde. Quando esse dinheiro realmente se mistura. Isso é impossível, pois a partir de 2014, uma lei determinou que toda doação privada seja registrado o seu doador original. É tudo lá cadastrado, a data, a empresa, tudo cadastradozinho direitinho. Antes não era assim. Antes realmente as doações privadas, junto com o dinheiro enviado pela cota eleitoral, se misturavam. Então não dava pra você rastrear quem é quem enviou quem. E nisso aí, obviamente, a corrupção rolou adoidado. A partir de 2014 não era mais assim. Existia essa diferenciação. Entendeu? É como se fosse água e óleo. Eles não se misturam. Você sabe perfeitamente qual é qual, desde a origem até o seu fim. Então essa ideiazinha não configura a possibilidade de lavagem de dinheiro, tá bom? É muito simples. Continuando. Quando a Friboi doou o dinheiro, ele doou ao partido do PP. Não foi na conta de Jair Bolsonaro, uma conta lá, a conta privada dele, não. Doou ao partido, o partido doou a conta que cada candidato dele recebe para receber doações. Bolsonaro, quando soube da origem desse dinheiro, por motivos pessoais, tanto de convicção como por desconfiança da própria Friboi, que estava dando dinheiro aí para deputados, sendo que ela tinha acabado de pedir um empréstimo ao BNDES, rejeitou o dinheiro e pediu, olha, eu vou devolver ao diretório do partido, que foi quem me enviou, já que a JBS doou ao partido. O partido decidiu distribuir essa verba. Vou devolver ao partido e eu quero o meu dinheiro pela cota parlamentar. Quer dizer, a cota eleitoral. Que esse dinheiro é dos nossos tributos, entendeu? Mas é enviado pelo tribunal eleitoral lá e é um dinheiro limpo. Apesar que eu acho que imposto que paga essas coisas é um certo assalto, mas enfim, no contexto é um dinheiro limpo. Então, essa balelinha de foi comprado, não cola, tá certo? E mais, lembra que o Greginho, ele fez questão de dizer, se Bolsonaro sabia da corrupção porque não denunciou, por que você não fez o mesmo, Greg? Tão fácil, você não tem certeza, aliás, você e muitos especialistas aqui na internet não tem certeza que Bolsonaro recebeu o dinheiro da Friboi? Cara, nem o próprio blogueiro, que eu acho que foi do Estadão na época que fez essa notícia, não fez isso. Porque a intenção da notícia não é realmente achar que Bolsonaro vai ser condenado por isso, já que não configura crime. É simplesmente espalhar uma ideia, uma narrativa, para tentar manchar a imagem do cara. Que é o que você está fazendo agora, comediantezinho. Então, se você acha que a pessoa, para ser honesta, tem que denunciar algo sem provas, por que você não tenta fazer isso com o Bolsonaro? Vamos deixar de palhaçada, tá bom? Vamos continuando lá. Cita um caso de bomba no exército do Bolsonaro. Isso aí ele citou no contexto de, tipo assim, se você tem um apreço por militares, vai votar no Bolsonaro por ser militar, não deveria fazer porque ele não é um bom militar, devido a esse processo. Acontece que o Tribunal do Exército inocentou o Bolsonaro depois de uma grande investigação que rastreou quase 5 anos da vida do evento onde aconteceu essa possível bomba para trás, não achou nada, fez lá testes de caligrafia, várias coisas, não achou nada, ele foi inocentado. Tanto que até hoje ele é ex-capitão da reserva, ele não foi expulso do exército, né? Depois ele usa lá uma notícia que um suposto superior do Bolsonaro tinha
falado basicamente que ele era insubordinado, burro, alguma coisa assim. O interessante dessa notícia, que só quem vinculou foi a Folha, né? E claro que a Folha ela é isenta de erros. Né? A Folha nunca errou, ela não arma fake news, jamais, né? Ela não armou, no caso lá daquela. Como é aquela funcionária fantasma do Bolsonaro, que descobriu isso que ela não era funcionária fantasma. Ela só não estava no dia trabalhando porque estava de recesso, dizendo que até que ela tinha uma lanchonete de açaí, sendo que era da irmã dela, né? É a mesma Folha que diz que o patrimônio do Bolsonaro não equivale com o que ele declara, sendo que está tudo declarado. Né? Essa Folha aí, credibilidade tanta que desistiu de postar no Facebook, com medo de ser desmentida a todo momento. Então, honestamente, eu não vou comprar a sua ideia não, Greg. Vamos lá. Ele quer criticar Bolsonaro por Bolsonaro defender a pena de morte, porque pena de morte não resolve a criminalidade. Caralho, jura? Porra. Até usando uma frase mesmo que o Bolsonaro disse pro Jô, né? Pode não resolver, mas você não vê geralmente um condenado à pena de morte voltar e executar o mesmo crime, né? Por exemplo, se pena de morte fosse aplicada para aquele caso daquele cara que já respondia, eu acredito que era para assassinato, era estupro, daquela moça que teve um enrolo lá no negócio do WhatsApp, acabou pegando uma carona, foi estuprada, né? Se tivesse pena de morte ali, eu acho que aquela dona poderia estar viva. Né? Outros casos provam exatamente isso. Tem que entender que pena de morte, Greg, como quase toda pena proposta, o objetivo não é acabar com o crime. Não. O objetivo é para que tenha, sim, um tipo de penalidade àquele crime. Não é para somente evitá-lo. Obviamente, essa é uma ideia, faz parte. Mas, por exemplo, é simplesmente para existir um contraponto àquilo ali, àquela atividade criminosa. Por exemplo, existem crimes absurdos, que quase nunca são feitos, como canibalismo, por exemplo. Mas, obviamente, é para ter um agravante o crime de canibalismo, não só para evitar que as pessoas façam, porque geralmente poucas pessoas vão fazer, mas para sim ter algo equivalente ao crime. Então a pena de morte ela é essa equivalência. É o mais próximo de justiça que você pode conseguir, dependendo do ato criminal. Tá certo? É muito simples, acho que qualquer criança pode deduzir isso daí. Segundo, ele cita lá uma fonte da super interessante, que fala que nos Estados Unidos, né, os estados que têm a pena de morte possuem ainda criminalidade maior que estados que não possuem. Além de ser muito superficial essa notícia, vamos ser bem claros. Muitos estados, eu acredito 33 estados norte-americanos, possuem a pena de morte. Mas não quer dizer que todo ano eles executem 10, 20, 30, 100, 200 presos, não. Muitas vezes o processo desde que o cara começa o julgamento até que leva a cadeira elétrica, ao corredor da morte, no caso, demoram-se anos. Esse ano mesmo teve um caso de um cara que, eu acredito que matou uma criança. Ele demorou 24 anos até ser executado. Existem casos de pessoas que foram condenadas 7 vezes à pena de morte e os advogados lá com as suas maracutaias conseguem livrar. Então tem que entender que existe uma diferença entre algo que é previsto e que é cumprido no mesmo nível. Então não faz muita diferença se o Estado tem pena de morte se cada vez menos ela é aplicada. Sem falar de outros fatores que podem influenciar a criminalidade, como fatores da segurança pública, do armamento, entre outros. Então dizer que pena de morte não resolve, é óbvio que não. Ela é só uma parte da equivalência para tentar de alguma maneira alcançar algum nível de justiça. E dependendo do país, ela mostra sim resultados. Então julgar apenas por isso é coisa de molecagem, tá certo? Da mesma maneira que você fez quando veio falar que armamento não resolve. E fala que Bolsonaro quer terceirizar a função da segurança pública. Não é isso. Tá bom? Não é terceirizar. O direito de autodefesa é meu. É previsto pela Constituição. Embora sim que eu possa contar com a polícia, qualquer retardado mental, Greg, entende que a polícia não pode estar 24 horas presente com o indivíduo. Ora, eu posso muito bem aqui... Agora mesmo estou gravando esse vídeo, Deus o livre. Houve um barulho aqui de alguém querendo me ameaçando de morte, querendo entrar na minha casa, alguma coisa assim. Tu acha que eu vou ter paciência de esperar a polícia chegar porque eu tenho que contar com a polícia? Eu vou tentar me armar, cara. É muito simples.
Como eu não tenho uma arma, eu vou ter que depender de um pedaço de pau, de uma faca, alguma coisa, né? Mas eu vou garantir minha defesa. Então não é terceirizar, é trazer a responsabilidade para o indivíduo, porque cada pessoa tem a sua responsabilidade de manter pelo menos a sua vida. Segundo, eu acho que você nesse caso nem usou estatísticas, né? Porque sabe que não tem. Desarmamento não resolveu em lugar nenhum, meu amigo. Lugar nenhum. Lugares onde aprovaram o desarmamento, diminuiu o crime por arma de fogo. Outros crimes aumentaram em consequência. Se você quiser um livrozinho muito bom, existe um chamado Preconceito contra as Armas, que foi feito para desmontar essas falaciazinhas de canalhas desarmamentistas igual a você. Acho que você nunca vai ler não, mas é bom para as pessoas que estiverem aqui vendo esse vídeo saber que existe esse material, que ele é feito por um especialista em criminalística americano, e ele usa os dados lá dos Estados Unidos e refuta todas essas falaciazinhas. Aqui mesmo no Brasil, se você observar o desarmamento, apesar de que dizem que melhorou bastante, o IPE alega que, nossa, antes do desarmamento, as mortes, os homicídios, não sei se era por arma de fogo ou em geral, aumentavam a 6, 8% ao ano, agora aumentam a 2%. Isso é uma meia-verdade. Porque o índice que eles consideram um índice nacional. Existem estados, como o meu Ceará aqui, que esse índice aumentou 10 vezes. Se antes crescia a 2%, 6%, agora está em 10%. Alagoas, que por detalhe era o estado que mais foi desarmado durante a campanha, até 2015 era o recorde em homicídios. Então, assim, na verdade, essa baixa de números se deve a outros fatores, diversos outros fatores. E um dos principais é que os estados do Rio e São Paulo investiram muito em segurança e conseguiram reduzir os seus níveis de maneira que reduziu o nível nacional como um todo. E lógico, existem vários outros fatores. Pronto, um ponto interessante a citar é que São Paulo parece que atualmente é o estado mais armado do país. E tem uma das menores taxas de homicídio. Então, esse papinho desarmamentista é coisinha bobinha, mas eu ainda vou fazer um vídeo refutando cada alegaçãozinha ridícula como essa que o Greg gosta de usar. Vamos lá. Fala que o Bolsonaro não é liberal, já que ele foi contra o Plano Real e contra privatizações. Também fala que no passado ele apoiava, em alguns comentários, Hugo Chávez, né, o chavismo e tudo mais. Tirando o fato que isso aconteceu há 20 anos, não estou falando isso que inocente uma opinião errada daquela época, não. Óbvio que o que ele falou naquela época, o que ele pensou, era errado. Hoje ele admite isso. E as pessoas mudam. Foda mesmo é você vir pedir voto para candidato como Ciro Gomes, que mesmo sabendo, mesmo admitindo em entrevistas com o Caetano Veloso, que o comunismo não dá certo, ele insiste que não, eu vou fazer um socialismo à brasileira. Isso é ruim, é você não admitir que algo dá errado. Todos nós passamos fase da vida em que somos pessoas ignorantes em determinado assunto. Eu mesmo antigamente, eu era pró-Lula. Adorava o discurso da esquerda e defender minorias, apesar que só fica no discurso. Na realidade, prejudica justamente quem eles dizem defender. Mas as pessoas evoluem, Greg. Entendeu? Tu podia um pouco abrir tua mente. Infelizmente, eu acho que isso acontece se for maconha. Mas não, se tu dá uma pesquisadazinha legal, com boa vontade, você vai perceber. Tá bom? Vamos lá. Fala dos gastos de viagem de Bolsonaro. Cita lá que em uma notícia que aconteceu em abril deste ano, né? Falava que os gastos do Bolsonaro do último ano, ou seja, de abril de 2017 até abril de 2018, somavam 500 mil reais de gastos da Câmara junto a seu filho, Eduardo Bolsonaro. É muito interessante como toda matéria que vão falar sobre os gastos do Bolsonaro tem que incluir ele com um filho, ou 2 ou 3, né? Porque senão não cria aquele montante para chamar a atenção. Mas enfim, o que é fato, meu caro Greg, é que os gastos do Bolsonaro, né, de acordo com o período dessa matéria, que foi do Estadão, soma que de abril de 2017 a abril de 2018, quando saiu, ele gastou 249 mil reais e uns quebradinhos. O interessante, sabe o que é, Greg, é que você quer criticar Bolsonaro por esse valor aqui, né? É ridículo ele gastar isso aqui, apesar que está previsto na lei, não é irregular. Talvez seja imoral, não é irregular. Será que tu falaria o mesmo do Jean Willis? Teu parceirozão de rolê ali da esquerda?
de sofismozão 1000 grau, porque o João Willis, na mesma época, ele gastou 271 mil. É 20 mil reais, basicamente, a mais que o Bolsonaro. Acho que isso não te espanta não, né? Não, né, hipócritazinho? Continuando nessa parte dos gastos, só para dar uma visão geral, de fato eu sou contra gastos exagerados que a máquina estatal dá pra gente, porque tudo vem do nosso bolso, é óbvio. Num mundo ideal, era para esses gastos serem reduzidos ao mínimo, era para as pessoas que entram em uma campanha trabalhar com níveis de nível de investimento de campanha mais iguais, para dar chance até pessoas que vêm do buraco conseguir talvez uma presidência, né? Eu não vivo nesse mundo ideal, eu vivo no mundo real. No mundo real, o que eu sei é que Bolsonaro é o candidato talvez mais pobre que esteja disputando essa eleição. Realmente é um dos mais pequenos. Acho que ele só não perde pro Boulos, porque o Boulos é um cretino que invade apartamentos, mas tirando isso, ele é muito, muito sem apoio. Ele não tem apoio de partido grande, ele pegou até o ano, esse ano eu acho que ele não tinha nem fechado com o partido que lançaria mesmo a presidência, entendeu? Então ele é uma formiguinha, né? Lidando contra os gigantes. E você querer exigir que o cara não use nenhum dinheiro que é legal por lei lá para ele pegar, fazer suas viagens, que é previsto que o deputado federal pode fazer pro país, cara, aí você realmente está querendo forçar mesmo, como dizem por aqui, a baladeira. Vamos lá. Continuando, para não perder muito tempo. Ele fala que o Bolsonaro, apesar de ser honesto, vai se tá procurando aliança com o PR, que tem um presidente que é envolvido, né, em esquemas. A relação do Bolsonaro com o PR se deve a que ele queria muito Magno Malta ao seu lado. É basicamente justamente isso. E porque o PR, o Partido Republicano, tem sim candidatos, tem indivíduos do partido, que não são todos que são corruptos, isso é óbvio. Ele cita lá no programa dele 14, mas o PR tem muitos e muitos mais filiados. Muitos desses indivíduos são pessoas honestas, que como Bolsonaro, que apesar de estar num partido podre como o PP não se corrompeu, também não se corromperam. Então se ele precisa do apoio dessa maioria, infelizmente ele não pode expulsar o presidente do partido por ser corrupto, às vezes se faz necessário certas alianças, mas ele já impôs limites, por exemplo, que no partido dele, no caso PSL, não vão usar a cota parlamentar. O fundo lá partidário que aprovaram de bilhões, né? Ele não vai usar, apesar que é direito dele. Então, e isso não vira notícia, né? Interessante. Na semana que isso aí saiu, eles não deram nenhuma ênfase a isso, aí fizeram uma matéria dizendo que Paulo Guedes entrava em site de relacionamento. E na outra semana em que o Bolsonaro anunciou, não foi o Bolsonaro, aliás, acho que foi um deputado, anunciou que o Bolsonaro teria mais de 110 parlamentares apoiando sua campanha, o que virou notícia foi aquela bêbada lá que morria de amor por Bolsonaro e ódio ao mesmo tempo, perseguindo ele pelo aeroporto. Cansativo. Vamos lá. Aí ele pede voto ao Ciro Gomes, já que se você quer um cara honesto não responde nada, né, e que não se alia com corrupto, apesar que Ciro Gomes tem apoio do Partido Comunista Chinês. Pede voto à Marina também por ser honesta, né? Interessante que a Marina é uma cristã que não tem coragem de se posicionar contra o aborto ou contra as drogas. Ela é tão honesta que ela não consegue ser honesta nem com a própria religião. Aí cita Bolsonaro frases antigas que ele fala sobre tortura. E isso, uma rápida explicação. Eu sou contra a tortura, certo? Até para mim mesmo, se fosse para executar um criminoso, seria algo rápido. Eu também não gosto de tortura. Mas tem que entender que no contexto histórico, vocês gostam de falar de história, no contexto histórico do regime militar, onde a esquerda tinha lá seus guerrilheiros que faziam atentados, né? Que tinham seus tribunais de execuções próprios. Muitas vezes, ao pegar um indivíduo, eles tinham que conseguir uma resposta, embora que por meios desumanos, mas justamente para salvar vidas humanas. Atentados foram evitados graças a essa medida. Então, assim, se você quer pegar julgar hoje, tente ao menos se transferir ao contexto daquela época. É o mínimo que você pode fazer, se você tem alguma decência de honestidade intelectual. Fala sobre o Bolsonaro ser racista e o caso do quilombola. Geralmente eu não vou muito longe nesse caso, porque eu acho que a pessoa tem que ser muita má fé, como no caso a Procuradora da República, para configurar um crime de racismo aqui. Já que, até onde eu sei, racismo se remete a
raça. E quilombola não é uma raça. Ele é um grupo, formado tanto por negros como até por índios. Não é exclusivamente negros. E o Bolsonaro, quando se refere, ele não se refere a todos os negros de uma forma racista. Ele falou, a frase dele completa, que foi num quilombo, o camarada lá mais leve, acho que era pesado, pesava 7 arrobas, não servia mais nem para procriar. Não faziam nada e recebiam 1 bilhão por ano. Você pode até acusar o Bolsonaro de não ser o cara mais sensível com as palavras. Mas existe outra maneira de dizer isso que não seja no mesmo sentido? É fato que ele foi no quilombo, é fato que as pessoas lá, como não trabalham, muitas delas engordaram. É fato que a obesidade atrapalha a reprodução. E é um fato que a tese, né, a ideia por trás de manter quilombos como de manter reservas indígenas é que aquelas pessoas continuem vivendo os seus dias, né, de acordo com como eles viviam, como foi originado lá na época lá dos quilombos, e continuem a se reproduzir. Então ele não falou nenhuma mentira. Tá certo? E ele não generalizou a raça negra em si. Ele citou que o afrodescendente de lá, do quilombo, não o afrodescendente em geral. É tanto que a denúncia que a própria Raquel fez, acusando de racismo, se você tiver paciência para ler, ela, como saber que só esse ponto não configuraria uma denúncia, acho que mais concreta, ela citou várias falas que não envolviam nem racismo. Estava querendo condenar Bolsonaro por um conjunto, e não por esse ato. Isso aqui é ridículo. Na verdade, isso aqui não vai condenar o Bolsonaro. Serviu apenas para movimentar uma má fama nele nesse ano de eleição. Aí ele fala que Bolsonaro é homofóbico por frases ditas no passado. Admito que ele já disse frases duras referente aos homossexuais. Poderia sim ter amenizado. O que o pessoal ignora na época é que da mesma maneira que ele fez essas frases duras, ele foi provocado também. Como no caso da Maria do Rosário. No caso da Maria do Rosário, ele só falou que não estupraria ela porque ela o chamou de estuprador, depois de ter defendido um menor que tinha estuprado e degolado uma garota. Da mesma maneira, nessa época aí, era aquele conflito entre Bolsonaro e o movimento LGBT por aquela questão do kit gay. Então o pessoal chamava ele de muita merda, provocava ele. E muitas vezes ele, como já é do jeito dele ser meio brutão, respondeu isso daí. Pelo menos ele pede desculpa por isso. E se arrepende. Não fica fingindo igual o Ciro, do qual o Greg pediu voto, que nega as frases dele, dita até em vídeo. Vamos lá. Aí sim, sobre o caso da homofobia, ele fala que o Bolsonaro nega que existe homofobia no Brasil. Aí ele cita lá os números maravilhosos, né? Que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, que ele mata até mais em países, no caso países islâmicos, né? Que tem a pena de morte ao homossexual. Ora, é muito fácil entender que um país onde tem pena de morte a prática do homossexualismo vai ter menos pessoas sendo mortas por isso, já que as pessoas vão esconder isso. Então raciocina um pouco, tá certo? No país onde é punido com a morte, gays se escondem na sociedade, negam esse fato a todo custo para não serem mortos. Então obviamente vai ter menos execuções. Segundo, no Brasil, o número, acho que foi de 2017, vou dar uma olhada bem rápida aqui para confirmar a vocês. Em 2017 foram registrados, só um minuto, tá aqui, 445 vítimas, né? Gays, lésbicas, travestis em geral. Em 2017, 445. Esse é um número que, apesar de eu lamentar, muito menor do que o número de homicídios gerais no país. Se você perceber bem, tem um outro número que também chama atenção, que é o de PMs mortos. Em 2016, foram mortos no país 437 policiais civis e militares. Será que eu vou dizer que o país é PM-fóbico? Será que o pessoal vai fazer campanhas, passeatas, lutando pela vida dos policiais? Vai é porra, porque não é parte da agenda dele. Não menosprezando as vítimas de pessoas intolerantes, né? Ignorantes, animais que pegam, matam a pessoa, ou agridem pelo fato dela ser gay. Isso é ridículo, isso é doentio. O camarada que pratica um negócio desse merecia sofrer. Isso é óbvio. Só que vamos ser realistas. É um número pequeno comparado com a maioria da quantidade de homicídios no Brasil. Quando nós vemos um número desse, não quer dizer que o país é homofóbico, quer dizer que o país é criminoso. Se você tem um país criminoso, o crime em geral vai aumentar. Os índices de criminalidade contra a mulher, contra idosos, crianças vão aumentar. Em vez de você ficar criando categorias,
Ah, crime de homofobia, tem crime de feminicídio. Você tem que considerar o crime como um problema ao todo, que é a falta de punição, a falta de investigação, a falta de uma política de segurança melhor, talvez até do armamento, sim, que protegeria muitas pessoas. Outro ponto que não ajuda é você ignorar que dessas vítimas, muitas dos homossexuais foram mortos pelos seus companheiros. Foram mortos por disputa de ponto de prostituição. Foram mortos porque, infelizmente, eles vivem em um mundo mais criminoso, entendeu? Com pessoas escusas. Não estou falando que homossexual é criminoso, estou falando que os travestis em si, como eles andam num lado de prostituição, eles já andam num lado B, né, da vida. E isso facilita eles se virarem vítimas. Vamos tirar a ideia por aí. A criminalidade no país é um problema, em geral. Você pegar e dizer que a vida de um gay vale mais que um cara que é assaltado por um celular é moralmente ridículo. Embora que você use aquele velho jargão. Ah, mas ninguém mata ninguém por ser hétero. Como se o fato de um camarada morrer por um celular fosse menos ruim do que o camarada ser morto por ser gay. Ou do que alguém ser morto por uma camisa de time. Como eu disse, não usa esse lance de um peso e duas medidas. Considero que, em geral, todo crime em geral é bárbaro. Todo crime em geral cometido por covardia e egoísmo deve ser punido. Seja o egoísmo de querer ter um bem do próximo, ou seja o egoísmo de não querer ver um homossexual. Ambos são crimes bárbaros e devem ser tratados como tal. Você pegar, fazer igual como o nosso governadorzinho daqui, nosso prefeitozinho, na época que um travesti foi morto a paulada. Passou quase uma semana saindo nos jornais daqui. Teve até nota de repúdio oficial do governador. Mas no mesmo dia morreram, acho que 9 pessoas. E ele nem citou. Isso é coisa de canalha. Que tá mais preocupado com a opiniãozinha de grupozinho LGBT e lacração. Que não valem merda. Para encerrar, ele fala que critica o Bolsonaro, compara o Bolsonaro ao Trump, por causa que o Bolsonaro é contra imigrantes. Seria maravilhoso se o Bolsonaro fosse um Trump. Já imaginou? Economia subindo, desemprego, uma das menores taxas dos últimos, acho que 10 anos, o maior número de empregados negros e hispânicos no país, né? De alguém que era homofóbico. Seria maravilhoso se o Bolsonaro fosse um Trump. E o Greg, como ele é profissional da fake news, ele ainda alega que aquela velha notícia que o Trump está separando as crianças dos seus pais. Ignora que o Obama fez o mesmo, deu entrevista dizendo que estava fazendo o mesmo durante seus 8 anos. Né? Ele separou muitas mais crianças. Essa lei que o Obama seguiu não foi nem criada por ele. Não vou mentir como o Greg faz. Foi criada por Bill Clinton. Foi seguida por todos os presidentes. O Trump foi o que resolveu. Que agora ele não separa mais. Ele coloca as crianças junto com seus pais e deporta. Que é o correto. São ilegais, tem que ser deportados. Desculpe. Mas como o compromisso do Greg não é com a verdade, ele não está preocupado com isso. E, bem, basicamente é isso. Todo o vídeo, acho que quase todos os pontos que o Greg citou. Outros aí talvez eu não me lembre. Mas, enfim, é aquela coisa. Greg, você é um puta de um mentiroso. É um mentiroso descarado, de cara lavada. Não tem hombridade para pegar, arcar com a responsabilidade de ser um formador de opinião. Você não tem. Então, quer meu conselho? As cortinas do teu show já baixaram faz tempo, cara. Devia pegar a porta dos fundos. Faria um favor a mim e a muitas outras pessoas. Valeu aí.